Pessoal, eu já dei o start aqui na gravação, né? Primeiramente, sejam bem-vindos, né? De volta aí das férias escolares. Deixa eu compartilhar nossa telinha aqui. Deixa eu só testar aqui o microfone para ver se tá ok. Beleza. Não, ele tá ok, tá gravando mesmo. Compartilhar novamente aqui. Pessoal, eu tava dando uma olhada aqui, né? Vocês voltaram aí desde o dia 19, né? Já do período aí de férias aí da unidade Catalão, né? E aí vamos dar continuidade aqui ao curso. Inclusive, eu vi aqui que a gente já falou do fórum de discussão, né? Atividade um, atividade 3. Deixa eu ver se é isso mesmo. Atividade um em duas partes, ok. Atividade 3, que foi a última aula, né? Antes da gente entrar de férias. E agora atividade 4. Lembrando que eu pedi aqui, né, para o monitor deixar o material extra aí da atividade 3, né? São os vários exemplos aí de documentos, né? Parecer técnico. Inclusive, eu vou aproveitar um deles, como a gente ainda tem essa aqui é a aula de hoje, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro, cinco, a gente tem ainda mais cinco. Eu vou aproveitar para a gente esmiuçar, depois que a gente, obviamente, terminar de analisar e falar da teoria das atividades, né? Que é a de hoje, a atividade 4. Eu vou falar sobre, né, esmiuçar aí o prontuário das instalações elétricas, tá? Já aproveitando aí, porque na matéria de segurança em eletricidade, pode ser que não dê tempo, são vários itens, né? Então a gente vai falar dos itens mais importantes aí, relacionados com cada atividade, tá? Então, pessoal, deixa eu. Vamos lá na nossa. Lembrando aqui, ó, que, que vocês têm momento presencial. Vocês já tiveram, né? Ah, não, não, não. Vocês vão ter na próxima semana, vai retornar o momento presencial. Verdade, ele vai retornar na próxima segunda-feira, ó, dia 27/1. Próxima segunda retorna as aulas presenciais de você, né? Então hoje está retornando o EAD, né? Dia 27, como o de vocês é empresarial. Então dia 27 volta, né? 28 e 29, né? E eu estou acompanhando aqui, ó, os envios, né? Só tem 3 envios. Provavelmente agora tem mais, né? Depois do período das férias. Mas eu estou monitorando e estou postando o momento presencial, tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos à análise aí da atividade 4. Vamos já fazer o acrônimo aqui da atividade 4, né? A TV 4. Vamos pegar aqui uma situação de aprendizagem diferente, né? É a SAP 2. Sim, galera. A folha de resposta. Na verdade, são vários documentos aqui, né? Então, deixa eu fazer o download aqui da pasta. Beleza. Deixa eu só. Eu deixei aberto aqui um. Olá, Kleber, Nicolas. Kleber, né? Nicolas.
Deixa eu abrir aqui o áudio, que não está aberto o microfone de vocês. Olá, Cleibe, tudo bem? Nicolas, né? Bem-vindos aí. Eu não sei se vocês estão desde o início. Boa noite. Eu estava aqui explicando, né, que vocês vão retornar os momentos presenciais na próxima semana, né? E hoje a gente está dando continuidade, né? Desde o tempo aí de finalização do período de férias de vocês. Então, deixa eu abrir aqui a pastinha de downloads. Só fechar aqui uns documentos que eu vi que estão. Voltar a compartilhar de novo. Então, aqui, ó, é a SAP, né, a descrição da situação de aprendizagem e as folhas, a folha de resposta, o de orçamento, né? Eu tenho até uma ideia aqui de modificação da folha, tá? Vou apagar aqui para não atrapalhar a gente. Desculpa, gente. O ar aqui tá estralando. Vou só dar fechada aqui no microfone novamente, tá? No final da aula eu abro novamente aí, se alguém tiver alguma dúvida. Deu uma fechada aqui, tá? Então vamos lá. Eu vou extrair aqui os arquivos. Esse daqui, esse orçamento aluno é a folha de tarefa, né? E os outros aqui são de apoio, que é a planta baixa antiga, né? E a planta baixa nova. Vou abrir aqui o descritivo. Então, pessoal, aqui da atividade 4, né? Só ver. É como é um. Atividade 3 é esse aqui, né? Que é o relatório com recomendações e impressões dos técnicos, né? Sobre as condições da casa e que justifique a reforma, né? Fazendo um recordar que é viver, né? Aí lembra que eu fiz até um modelinho de relatório. Eu coloquei como análise. Eu já fiz algumas correções, mas eu não me lembro se foi da turma de vocês, pessoal, porque tem. Eu estou ministrando essa mesma disciplina para outras turmas e confesso que eu não me lembro se eu corrigi da turma de vocês. Agora, depois que eu cheguei de férias. Aí lembra que eu mostrei esse relatório, dei até um exemplo aqui, né? Como que vocês poderiam proceder. Eu lembro que até eu mostrei relatórios padrão, né? Inclusive, na próxima aula eu vou mostrar um, um relatório que, na verdade, é uma perícia que aconteceu com um funcionário que a terceirizada na época se eu não me engano, era da Enel, ainda era a Enel, né? Hoje a gente está com o Equatorial. Ela alegava que esse funcionário não se expunha à eletricidade, ou seja, ela não pagava o adicional de periculosidade para eles, tá?
E só dando spoiler aí para a próxima aula, né? Esse cidadão, ele realmente se expunha aos perigos, né? Aos riscos da periculosidade em conformidade, se eu não me engano, é NR16. Ele se expunha porque ele era um montador de torre, né? É torre de transmissão. E embora algumas torres, na hora que você monta, ela tá desligada, tá? Mas essa é a palavra-chave. Inclusive o da reclamante, né? O da terceirizada, o perito, que também é engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho, eu fiquei com vergonha alheia dele, porque ele sabe que desligado não é desenergizado. Então, existe essa diferença, né? Para alguns é só uma palavra diferente da outra. Para nós que somos engenheiro eletricista, né? Ainda mais se você for engenheiro de segurança do trabalho, você tem que entender, né? Você tem que ter a noção clara do que é desligado e o que é desenergizado. E quando eles montam a torre, ela está apenas desligada do sistema elétrico de potência. Ela não está desenergizada. Apesar dela não ter energia correndo, você pode ter nela a qualquer momento por uma descarga atmosférica, por uma indução eletromagnética. Aí, quando eu considero uma instalação elétrica desenergizada, é porque eu coloquei um bloqueio, ela não pode ser ligada fortuitamente, né, por alguém, e também, mesmo se ela for reenergizada, né, mesmo se cair um cabo em cima energizado, por ela ter o aterramento temporário, esse aterramento temporário vai desviar a energia e proteger o operador. Aí esse foi o erro da terceirizada da Enel em não dar o adicional de periculosidade para ele. Ele tinha sim um direito porque ele trabalhava a céu aberto, e a céu aberto, quando ele monta a torre, o aterramento temporário ele não é feito, não é instalado. Aí, próxima aula, eu vou mostrar para vocês como que estrutura. Eu já até pedi para o monitor já a Letícia, né, já postar o material. Ela até já colocou o material extra aí com essa análise, tá? Então, a atividade 3 foi isso. Alguns já entregaram. Eu sei que eu já comecei a corrigir desde antes das férias, né? Agora, a gente indo para atividade 4. É, para atividade 4, desculpa, gente. Lembrando, né, que a casa da Tânia era uma casa bem antiga. Por isso que na atividade 4 aqui, ó, você tem a planta baixa antiga e você tem a planta baixa nova, né? A antiga, lembrando lá da tarefa 3, foi o jeito da instalação elétrica que foi encontrado quando o Gabriel, o estagiário Gabriel e a eletrotécnica Natália fizeram a inspeção visual e a inspeção por ensaio, identificando a fase, identificaram que ele era monofásico, porém só existia um único disjuntor para iluminação e tomadas. Inclusive, esse único disjuntor era para tomadas de uso geral e tomadas de uso específico. E lembra que eu falei? Tomadas de uso específico. Se eu tenho 5 circuitos específicos, eu tenho que ter 5 disjuntores, um diferente para cada um. A exemplo, um chuveiro e mais 4 ar-condicionado. Então, eu tenho que ter o disjuntor só para o chuveiro, o disjuntor só para o ar 1, ar 2, ar 3 e ar 4. Então, são 5. E tomada de uso geral, eu posso ter várias tomadas e um único disjuntor.
porque a carga ela é pouca. A gente vai ver. Eu tenho preparado aqui, quando a gente chegar lá na matéria de projetos elétricos prediais, eu tenho um exemplo de um projeto predial. Vocês vão entender como que a gente dimensiona, né? Como que um programa, né, também dimensiona a quantidade de luminárias, a quantidade de tomadas de um ambiente, pelo critério da área, né? E o critério do perímetro, tá bom? Mas lá em projeto predial a gente vai ver isso. A gente vai analisar as atividades, né? E eu vou passar esse material extra para vocês, né? Sobre como elaborar um projeto. Muitos livros, muitas bibliografias, tem uma bibliografia boa do Nisquier, né? Que fala sobre. Ele tem publicações de projeto predial, projeto industrial, porém, né? Ele tem até um passo a passo porém, a gente precisa entender, né, qual que é a diferença de eu fazer esse cálculo que está lá na NBR 5410 e eu simplesmente vim aqui no AutoCAD, desenho uma diagonal aqui e coloco essa luminária para esse ambiente aqui. Isso aqui eu fiz só desenhar, por exemplo. Mas eu saber se eu tenho que ter uma luminária, se eu tenho que ter duas, três ou quatro, aí é outra história. Aí sim, você saber o porquê, você pode ser considerado um projetista, um cadista, né? Um técnico na área. Agora, se você só simplesmente coloca, igual muita construtora fala aí, né? Construir no osso. Construir no osso é você colocar uma única luminária para cada ambiente, um único interruptor para ligar e desligar essa lâmpada, uma única tomada, de preferência junto com o interruptor, acabou. Casas populares aí, né? Minha Casa Minha Vida, essas coisas aí, essas casas básicas, é desse jeito que a construtora faz, né? É usando um critério de economia, não usando um critério de cálculo ou um critério que um projetista de verdade utiliza, tá? Então eles encontraram assim, um único disjuntor, né? E um único circuito para tudo quanto é tomadas, né? Seja de uso geral específico. E o que mais me preocupa é que esse único disjuntor, ele também energiza o circuito do chuveiro, isso aqui é um banheiro. E também energiza o circuito, né, a tomada da cozinha aqui, que geralmente é de um forno elétrico, né, é um equipamento de maior potência, tá? Então foi isso que a Tânia, a Tânia não, desculpa, que o Gabriel e a Natália encontraram na casa lá da dona Tânia, fizeram o levantamento, enviaram para a empresa, deve ter feito um croquis ali na hora, e daí os cadistas, né, os projetistas lá da MEP, fizeram o as-built do elétrico, ou seja, o como construído do elétrico, do jeito que encontrou a casa. Agora, para a atividade 4, né, baseado na atividade 3, né, mediante a relação de materiais, você deverá fazer o orçamento real de reforma da casa da senhora Tânia, conforme o projeto a seguir, com ao menos 3 fornecedores. Um orçamento deve ser feito na internet e 2 em loja física. Justificar tecnicamente a escolha dos materiais, levando em conta o preço e qualidade. Beleza. Vamos por partes aqui. Então, pessoal, vamos lá na minha análise aqui. Vamos abrir a planta baixa nova, né? Vou colocar as duas de lado aqui, que aí fica bem mais fácil da gente comparar. Então, vocês estão vendo que a antiga na esquerda do vídeo aqui, ó, só tem um circuito porque só tem um número. Já da direita do vídeo, que é a nova instalação elétrica, né? Foi aplicado os conceitos de eletrotécnica, de engenharia elétrica nesse projeto,
conceitos, igual eu falei, que estão registrados e listados lá na NBR 5410 como o critério de área para dimensionamento de carga mínima para iluminação e o critério do cálculo do perímetro para dimensionamento de carga mínima de tomadas de uso geral, né? E de uso específico é até mais fácil, porque o uso específico a gente olha o quê? A gente olha na potência do equipamento, né? Vamos lá. Até que essa lavadora aqui, ela não é tão específica assim, ó. Tá vendo que essa lavadora, ela tem uma potência aqui, ó. A gente vai lá na, na tabela dela aqui, ó. Modelo, a cor, a potência, a tensão, ó, a gente está vendo que ela é monofásica, pelo menos Goiás equatorial, né? Considerando Goiás equatorial. Ela poderia ser bifásica se a gente estivesse falando de São Paulo. Eu vou falar uma região específica aqui, porque a que eu tenho certeza que é 110, o famoso 110, né? Que na verdade é 127 volts. Então, essa poderia ser bifásica, né, já que ela foi construída para uma tensão monofásica de 220, eu poderia ligar ela bifásica, onde a tensão é 127 volts. Lembra que eu falei lá nos cálculos, né? 127 vezes raiz quadrada de 3, você vai achar a tensão bifásica para a tensão monofásica de 127. Que dá o quê? Ó, 219,9 aproximadamente, né? Para nenhuma casa decimal depois da vírgula, 220 volts, né? Ah, professor, então quer dizer que se eu pegar um circuito monofásico, 127 volts, e ligar duas fases de nomes diferentes, fase A com fase B com fase C, ou A com C, né? E conectar nos dois terminais aqui da tomada dessa lavadora, em 127 vai dar uma DDP de 220 volts. Então essa lavadora vai funcionar. Por isso que eu disse em aulas anteriores que a concessionária local, quando pelo menos a Equatorial Distribuição tem duas tabelas. Tem a tabela para 220 e tem a tabela para 127. Mesmo porque a Equatorial, ela atende localidades, né? Não é só aqui Goiás, né? Que eu sei de cabeça que ela atende o Pará, atende Rondônia, se não me falha a memória. Isso, Rondônia ela atende. E algumas dessas regiões aí, né, dependendo a tensão é apenas 127, 127 volts. Isso daqui eu poderia considerar que é uma potência para um circuito de tomada de uso geral, né? É, agora, deixa eu pegar um de uso específico aqui, ó. Pegar esse chuveirinho aqui, ó. Então tem essa ducha aqui, ó. Essa sim, ó, eu posso considerar uma tomada de uso específico. Ela tem uma potência, se não me falha a memória, é acima de 1.100 watts, se não me falha a memória. Eu sei que acima de 1.000 você já considera. Acima de 1.000 eu já posso considerar esse equipamento de uso específico, ou seja, eu utilizar apenas um disjuntor para energizar ele, ou pelo menos, né, para proteger ele, né, que quem energiza é a concessionária de energia. Aí tem aqui as especificações, ó, ele é 220 volts, ou seja, monofásico no 220 ou bifásico no 127. Tem a potência de 4.600 watts. Aqui, ó, isso daqui não é a corrente total, não, viu, pessoal? Isso daqui o fabricante já coloca como é, dica, né? Para você utilizar um disjuntor de 25 amperes e um cabo de 4 milímetros. Se a gente for ir na ponta da caneta, né? Se a gente. Potência, né? Lembra lá da fórmula? Potência é igual a tensão multiplicado pela corrente, né?
Tensão multiplicado pela corrente. Como ele é resistivo, né? O fator de potência é igual a 1. Então, independe do que eu estou multiplicando, né? O cosseno de φ, né? Então, potência vai ser igual. Aí eu quero achar a corrente elétrica, né? A total aqui. Aí o que que eu vou fazer? Vou isolar a corrente. Então, vai ser corrente é igual. Passa para que está multiplicando com corrente, né? Passa para cá dividindo, aí fica potência dividido pela tensão. Então, a corrente é a potência de 4.600 watts dividido por 20, ou desculpa, a tensão, que é 220 volts, né? Então, 220 volts. Dá uma corrente má. Isso aqui é a posição mais quente. É essa daqui, ó. É o inverno. O inverno tem essa potência, 4.600. O verão, quando está na metade aqui, ele tem geralmente a metade da potência, ou seja, 2.300 watts. Geralmente dá a metade da corrente máxima aí, tá? Então, se a gente pegar aqui, ó, 4.600 dividido por 220, aí deu 20,9. Se a gente acrescenta, se a gente fazer a regra da, é, da aproximação, vai dar 21. Quando o algarismo significativo é maior ou igual a 5 aqui, ele está mais próximo de 21 do que de 20. Então ele está 20,9, né? Ou seja, falta um décimo para ele se tornar 21. É por isso que existe essa regra, né? Se tiver 5 ou acima dele, né? 6, 7, 8, 9, eu já posso considerar 21. Se fosse 4, né? 20,4, 20,3, 2,1, né? Aí eu consideraria ele como 20, ele está mais próximo de 20. Então a aproximação aqui é de 21 amperes. E vocês estão vendo que a concessionária de energia recomendou aqui, ó, um disjuntor de 25. Existe um critério lá que a gente vai falar melhor lá em projetos prediais, né? Lá fala que quando eu tenho a corrente máxima de um circuito, de uso específico aqui no caso, né? Corrente máxima deu 21, a NBR 5410 recomenda eu aumentar essa corrente. Vocês vão entender o que é aumentar essa corrente. De 3 a 5 amperes para o valor do disjuntor. Ah, então quer dizer que eu não posso pôr o disjuntor de 21 amperes? Poder ser, pode até pôr, dependendo da marca, se eu não me engano, existe disjuntor de 21, viu, pessoal? Dependendo aí da marca. Sei que o menor que eu já vi foi de 1 ampere dentro de uma máquina de corte a plasma. Então, aqui, ó, um disjuntor monofásico, se eu colocar de 21, vocês concordam que na hora que ligar esse chuveiro, como ele está no gargalo aqui, né, na corrente máxima, ele vai desarmar. Então, eu preciso superdimensionar esse disjuntor para ele poder atuar de forma correta. Aí essa é a recomendação da 5410. Se for 3 a mais, ó, 21 mais 3 vai dar 24 amperes. Ou então você coloca um disjuntor de 24 amperes, né? Ou um de mais 5 aqui vai dar 26. Confesso que os projetistas, eles nem consideram, tem projetistas que nem lembra que pode ser de 3. Ele já vem aqui, ele já acrescenta 5 a mais, inclusive lá no programa, no Proelétrica, no Auto que Ilumine, né? Já ocorre isso.
Então, o disjuntor para essa tomada de uso específico vai ser de 26 amperes, tá? Ah, entendi, professor. Então, esse projeto novo aí, né, que os cadistas aí da MEP Limitada aí, né, fizeram, vocês estão vendo aqui, ó, vamos dar um zoom aqui. Ó, o chuveiro, ó, e realmente, ó, esse circuito é de 127 volts. Ele é monofásico de 127. Já, já deu a dica aqui, ó. E a potência do chuveiro, eles pesquisaram lá em loco, é um chuveiro de 3.500 watts de potência. Beleza. Vamos ver a outra tomada de uso específico que tem aqui, ó. É da cozinha, né? É o circuito 4, ó. Ele tem 1.600 watts e uma tensão monofásica de 127 volts. Então, todos que têm a potência acima de 1.100, né, igual ou acima, eu já posso considerar de uso específico. Estou vendo que o circuito 1 agora, se vocês observar bem, agora o circuito 1 ele é apenas para iluminação. O circuito 2 são tomadas de uso geral, tá vendo aqui, ó? Do quarto, hum, da sala, da cozinha e até do banheiro. Essa tomadinha aqui, ó, que geralmente é a mulher que usa, né? É o secador de cabelo, né? Ah, eu quero uma tomada aqui para secar o cabelo aqui no banheiro. Se bem que se for coreano, né? Se for K-pop, o pessoal é, seca o cabelo também, né? O barbeador elétrico, mas a maioria dos barbeadores elétricos, eles são a bateria, né? Mas tem esses né, de você colocar uma fonte de energia aí, né? Então, é por isso que aqui vem um circuito 2, é uma tomada de uso geral. Vocês estão vendo que a tomada de uso geral, ela foi distribuída na casa inteira aqui, né? Como não é uma casa muito grande, né? Da dona Tânia. Foi distribuída no quarto, foi distribuída na sala, na cozinha e no banheiro, nessa tomadinha aqui que fica junto com o interruptor. Ok. E vocês estão vendo que desceu aqui o. Deixa eu ver. Retorno. Parece que até o projeto está errado aqui. Vem da caixa aqui, ó. Fase o do um, né? Que é iluminação. Neutro do um. O neutro fica na lâmpada, tá certo? E a fase um ela desce. Ela desceu aqui, ó. Tá certo aqui, ó. Tá junto com o retorno. Desceu a fase um é porque o um é muito grande, né? Desce a fase um e volta o retorno para a lâmpada. Tá correto. Então vocês estão vendo que foi aplicados os critérios aí de eletrotécnica, de engenharia apresentados aí na NBR 5410, tá? Que é a Bíblia de Instalações Elétricas de Baixa Tensão. Então, pessoal, esse orçamento aqui, ó, que vai chegar para vocês é essa planilha aqui, ó. Vocês vão baixar na hora. Uai, professor, eu já estou vendo um problema aí. Tem aqui a quantidade, né? Essa quantidade aqui, pessoal, como que ela foi dimensionada? Você fazia assim na mão, como diz o pessoal na tora, você vai contando a quantidade. Ó, eu tenho um disjuntor para o chuveiro, né? Provavelmente é o chuveiro de 25 aqui. É bom você dividir, né, a potência. Lembra que eu fiz agora há pouco aqui, ó? Potência pela tensão. Só fazer isso daqui, ó. 3.500, ó, dividido por 127 volts, que é a tensão do circuito, né? Olha, ó, deu 27,5.
amperes. Provavelmente é um disjuntor de 30. Vamos ver se tem algum de 30 aqui. Não tô vendo um de 30 não. Esse de 25 aqui, ó. Esse de 40, né? Tem que ser o de 27. Foi um erro aqui na tabela. O geral é o de 40. Provavelmente esse de 20 é para essa tomada. Aconselho vocês a fazerem o cálculo aqui. Esse disjuntor seria o do chuveiro. O disjuntor de 20 amperes é o do. É esse da cozinha. E esse aqui de 16 é para tomada de uso geral. E deveria ter mais um aqui. Deveria ter um para iluminação, né? Eu não posso compartilhar o disjuntor de tomada de uso geral com iluminação. Poder até que eu posso, dependendo da carga aí, mas em conformidade com a 5410 não é bom. Então tem até que fazer uma correção aí nesse dimensionamento aqui, mas a priori vocês vão utilizando esse daqui, tá bom, pessoal? Professor, tem mais alguma coisa errada aí. Lá no descritivo falava, deixa eu diminuir aqui que fica mais fácil. Falava que eu tenho que fazer 3 orçamentos, né? Um para internet e 2 em loja física, né? Então, um você vai pesquisar na internet, disjuntor de 40, disjuntor de 16 e por aí vai, né? Tem aqui, ó, cabo flexível. O dimensionamento desse cabo flexível, eu posso até na próxima aula, como já está terminando, eu posso dar umas dicas aqui, mas eu já vou de antemão passar o material extra para vocês. O material extra é esse daqui, ó. O manual de instalação elétrica da própria Prisme aqui, ele é muito bom. Ele ensina melhor que até muitos livros. Ele ensina até questão de escala aqui, né? Como que você vai interpretar essas escalas aqui. Como é que você vai saber que vai dar 21 metros, 30 metros, né? Igual, igual aqui, ó, por exemplo, qual que é a distância, né, da caixa aqui de distribuição até a luminária. Você tem que lembrar que a caixa de distribuição, ó, vamos supor, ela fica o pé direito aqui, ó, esse pé direito aqui considerado aqui no manual é 2,80. Então ela vai subir mais ou menos, né, aí você conta debaixo da caixa aqui, ó. Então 2,80 menos 1,20 m é o que eu vou subir até chegar no forro. Depois que eu cheguei no forro, lá de cima do forro eu vou em linha reta para a luminária. Lá na luminária, né, ela vai e energiza a luminária. Lembrando que só para essa luminária aqui, ó, eu tenho 2 cabos, né? Tá saindo o cabo de fase da luminária e tem o cabo do neutro dessa luminária também, né? Que aí a fase vai descer para o interruptor e vai voltar o retorno, né? Que é a fase que é seccionável, né? Ele vai voltar para a lâmpada, porque se eu ligar direto a fase na lâmpada e o neutro, o que que vai acontecer? A lâmpada vai ficar ligada permanentemente. Por isso que eu deixo o neutro na lâmpada, desço com a fase, passo pelo interruptor, que o interruptor você liga e desliga, né? Aí sim que eu subo de volta lá para a lâmpada, porque aí ela vai ligar apenas quando o interruptor estiver ligado. Imagina, você faz essa instalação Zé Pica Fio aqui e esquece de é, ir para o interruptor e depois o interruptor está aqui, desculpa, que é a tomada. Ir para o interruptor e depois voltar para a lâmpada. Então tem todo esse movimento de ir por cima do forro
até a parede do interruptor, geralmente ele fica nessa altura média aqui, ó, de 1,30. Então seria 2,80 menos 1,30 é a altura em que o interruptor desse quarto aqui vai ficar. Então você tem que ir fazendo todo esse cálculo. Já vou dizer de cara, pessoal, antes da gente finalizar a aula, que hoje em dia é muito raro você fazer esse tipo de orçamento usando escalímetro, usando régua aqui. É muito raro você fazer isso. Eu vou passar esse manual para vocês saberem como é que faz. Na prática, ou seja, na vida real, eu vou utilizar o AutoCAD Illumine, eu vou utilizar o programa CADProj. Daí, você vai só selecionar o desenho, clica com direito, aí ele fala lista de material. Ele ainda pergunta qual que é o arquivo, e ele faz isso automaticamente. O, ele faz igual nós fazemos quando a gente está com um projeto desenhado no papel ou desenhado aqui no digital, né? A gente conta o número de tomadas, o número de interruptores, se ele é simples, se ele é de duas teclas simples, se ele é three-way, se ele é four-way e por aí vai. Então, automaticamente o sistema faz essa contagem. Toda construtora que faz projeto em larga escala faz nesse estilo. Se existe uma construtora e o cara, não, eu sou roots, eu sou viva natureza, eu faço tudo na tora, provavelmente ele está perdendo dinheiro, provavelmente ele está pagando para trabalhar. Então a gente vai fazer aqui na mão, mas é para você entender e aprender o conceito. Saiba que na realidade, se você for trabalhar como cadista, como projetista, provavelmente eles vão fazer um treinamento com você para você aprender a utilizar a ferramenta para você ser cadista deles e projetista deles. Beleza? Então a tarefa é fazer o orçamento, é orçar a quantidade aqui. Eu vou facilitar um pouco para vocês aqui a quantidade e também para a loja um, né? Para a loja um, loja 2 e, é, e da internet, né? Aí o que que eu fiz já aqui? Se eu não me engano, foi aqui que eu. Foi até numa aula eu acabei fazendo isso daqui, ó. Já que é o orçamento na internet, loja um, loja 2, o que que eu fiz? Eu aumentei aqui, ó, coloquei preço unitário, ou seja, o preço de um disjuntor, né? Sempre, mesmo aqui, ó, que eu preciso de dois disjuntores de 20 amperes, né? Sempre eu vou colocar aqui o preço unitário de um e aqui o preço total, que seria dois disjuntores, tá bom? Então é nesse estilo que você vai fazer essa lista aqui, esse orçamento aqui dessa lista de material. Aqui eu já fiz a contagem utilizando esse método. Na verdade, eu utilizei um programa que na época que eu fiz aqui, né, que eu estava fazendo as análises aqui para ministrar aula para vocês, eu fiz no CAD não, no Proelétrica, desculpa. No Proelétrica, aí ele dimensionou, mas eu posso mostrar como é que é o método, como é que a gente vai fazendo, né? Mas já saiba que provavelmente vai ser a única vez na televisão que você vai fazer isso. O método da contagem e a medição ali no papel através da escala, do escalímetro, né? Ou até de uma régua normal, né? Com escalímetro, além de ser caro, ele é extremamente sensível. Você não pode ficar deixando o escalímetro em qualquer lugar, ele bater nas coisas, ele cair, né? Porque aí ele perde a precisão dele, tá? Então já saibam disso. Eu peguei e já dupliquei aqui as planilhas para facilitar para vocês. Então, o material extra vai ser o quê? Vai ser esse manual de instalação elétrica da Prismia, servir como material de apoio para vocês, e esse orçamento aqui atualizado
para facilitar a vida de vocês, tá bom? Para vocês focar só em preço. E outra coisa, provavelmente vocês trabalhando numa grande construtora, né, numa indústria aí, provavelmente você não vai fazer orçamento de nada. Geralmente uma grande construtora, não uma construtora em si, um consumidor industrial, né, que vai te contratar, ele já tem um departamento de compra e venda, né? Ele tem um departamento para isso, ele tem um comprador, né? A gente chama lá de comprador lá na construtora. Então, ele pega essas planilhas que a gente gera no projeto e envia para Eletrotransol, para Eletroenergia e faz os orçamentos lá. Geralmente, se for uma obra pública aí, né? Conformidade com a lei, acho que é 8.666, se não me falha a memória, existem os critérios, né? Os critérios aí de licitação, né? Os critérios licitatórios. Tem um critério de menor preço, né? Tem muita gente que acha que é só o menor preço é que vence. Tem o critério, esqueci o nome do termo, tem um termo aí que é o mais próximo do valor. É porque é o seguinte, vamos supor que você vai concorrer a uma licitação para para construir 10 quilômetros de linha de construção de uma usina até uma subestação. 10 quilômetros só. Daí você vai dimensionar a quantidade de estruturas, né? Vai dimensionar os cabos, que tipo de cabo e tal. Então, você vai fazer, na verdade, você vai só dimensionar e quem vai fazer esse orçamento é o pessoal da compra, né? O comprador, geralmente. O projetista, o encarregado, igual um aluno me perguntou ontem, né? Que dependendo aí, o encarregado, ele conhece quais as tarefas que um eletricista nas várias áreas, um eletrotécnico, que um engenheiro faz ali. Porém, o encarregado, né, ou o chefe, né, dependendo aí da empresa, né, da nomenclatura utilizada, ele direciona pessoas, ele faz a gestão. Ele conhece porque ele, no mínimo, faz a mesma atividade, ele tem a mesma habilidade daquele que ele está liderando, daqueles que ele está ali, aqueles que eles estão comandando ali, né? Ele sabe fazer, ele tem conhecimento, porém, como ele gerencia pessoas, né? Equipes, forma equipes, fica ali fiscalizando, né? O que seria fiscalizar? É a famosa inspeção que eu falei para vocês. Inspeção visual e, dependendo do caso, inspeção por ensaio. Mas geralmente, se for uma inspeção por ensaio, ele pede para alguém lá fazer a inspeção para ele, enquanto ele faz o quê? A inspeção visual, enquanto ele visualiza o trabalho que aquele colaborador, aquele funcionário está fazendo, tá? Então, geralmente, o encarregado, quando ele chega nesse status, né, um chefe, ele não faz o trabalho que ele fazia anteriormente, mas ele sabe fazer aquele trabalho, inclusive ele direciona os seus comandados ali para elaborar as tarefas de manutenção, as tarefas de montagem, tá bom? Então, se for uma empresa, né, uma empresa aí grande, geralmente orçamento ele não fará. Só vai fazer o projeto, né? Ou lê-lo e juntamente com a equipe executar, ou seja, fazer a instalação dos circuitos. Beleza? Então, material extra. Manual de instalação elétrica residencial, né? Predial, né? Geralmente eles utilizam esses dois termos aí para que significa a mesma coisa. O manual de instalação predial da Prismia, né? Com material extra e essa lista, né, de materiais aqui, né, o de orçamento com a aplicação do orçamento que é pedido, né, o da internet, o da loja 1 e da loja 2.
Beleza? Desculpa, gente. Então é isso, pessoal. Eu vou finalizando aqui. Compartilhamento. Deixa eu parar aqui a gravação.